Boa noite. Hoje nós vamos estar estudando na nossa OAB explicada uma das matérias mais importantes na atualidade, que é o direito militar. Então nós vamos estar andando aí, fazendo uma trajetória muito bonita, muito sensacional desse ramo do direito, que muitas vezes algumas correntes pensam que o direito militar ele não é muito importante para compor a resolução número 5 de 2018 do Ministério da Educação, mas eu acho muito importante, eu que milito na área militar, sou advogado dessa área militar, então é uma área muito nobre, não só no âmbito da União, mas também dos estados, que nos estados nós temos a composição dos órgãos da Polícia Militar dos estados, no caso do Distrito Federal, e o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, especificamente da nossa cidade. Então, hoje que nós temos como tema o histórico e considerações introdutórias. No final da nossa aula, eu vou estar sinalizando aqui os nossos endereços, caso o aluno ou aluna queira nos contactar, então nós vamos estar liberando aí o nosso endereço no QR Code que vai aparecer do lado direito da tela, e nós estamos aqui para ajudar o acadêmico de direito, o operador do direito, enfim, toda a área que trata da ciência jurídica. Vou fazer aqui hoje, como é a nossa aula primeira, número 1, vou fazer uma pequena introdução, que é muito importante nós conhecermos a origem do direito militar, um direito que não é muito difundido, né? Nas instituições, no meio jurídico. Então, como eu falei, é uma disciplina que ela precisa estar em nivelamento igual às demais disciplinas, como direito constitucional, direito civil, penal e assim vai indo. O Código Penal Militar, com vigência há décadas. Por que há décadas? Porque o Código Penal Militar é de 1969. Era uma época que reinava em sua plenitude o regime militar ou ditadura militar. Então, o Código Militar, com vigência há décadas, possui redação bem feita, bem redigida, ao ponto de estarmos até hoje com sua eficácia plena. Mas precisa de atualização em face da Constituição Federal de 1988 e também pelo avanço de novos institutos que o direito requer. Então, como eu falei, o Código Militar, ele teve o seu nascedouro em uma época de turbulência. Era uma época de atos institucionais que, ao longo da nossa cátedra, nós vamos estar falando a finalidade dos atos institucionais, qual é o seu objetivo para uma sociedade que na época requeria o regime militar, enfim, nós vamos estar falando tudo isso nas nossas aulas subsequentes. A Lei 13.964, 2019, mais conhecida como Pacote Anticrime, esta lei ela veio aperfeiçoar a legislação pátria dentro do Código Penal Comum, no Código de Processo Penal Comum, na Lei de Execução Penal e também em várias leis específicas ou especiais ou extravagantes. Na Lei de Execução Penal e em diversas leis especiais ou específicas. Até mesmo o Código de Processo Penal Militar, mas com pouca abrangência. Então, essa lei que foi recentemente sancionada
mas alguns artigos, alguns incisos estão sobrestados, porque há 4 ADIs ou ADIs, né? Ação direta de inconstitucionalidade, elas estão sob os olhos do Supremo Tribunal Federal, onde o relator, ministro Luiz Fux, ele já está apresentando a sua proposta para que os seus pares possam debruçarem sobre essa inovação que esta lei trouxe, principalmente o juiz das garantias. O ponto focal do pacote anticrime, além de penas mais rigorosas, mais gravantes, ainda existe a figura do juiz das garantias, que, caso seja incorporada no ordenamento jurídico, vai ser muito bom, porque a justiça penal, criminal como um todo, elas estarão dividindo algumas atribuições, algumas competências entre o juiz de instrução criminal e o juiz das garantias. Isso é muito importante. Continuando na nossa introdução, o Código Penal Militar é dividido em parte geral e em parte especial, igualzinho o Código Penal Comum, onde nós vamos aprender na parte geral a sua codificação, a sua tipificação daqueles crimes que poderão ser penalizados àqueles que praticam delitos, aqueles que praticam crimes da forma militar. E na parte especial, nós estaremos estudando exatamente os crimes militares, onde o Código de Processo Militar Penal e o Código Penal Militar trazem nas suas tipificações essas condições de interpretações dessas tipificações penais. Já na parte especial, temos os crimes militares em espécie, em tempo de paz e em tempo de guerra. Nós vamos estar falando aqui nas nossas aulas quando é que o juiz militar ou auditor militar ele aplica esse código em tempo de paz. E quando ele aplica também as codificações, as tipificações, as tipicidades dos crimes em tempo de guerra. Então, nós vamos estar estudando com essas duas conotações. Em tempo de paz, como nós estamos vivendo hoje no Brasil, nós estamos vivendo em tempo de paz. E também nós vamos estar trabalhando, estudando e aprendendo aqueles crimes que são declarados ou prolatados pelos auditores, pelos juízes militares, em todas as suas instâncias, tanto na primeira instância como na segunda instância, a sua aplicabilidade. O Código Penal Militar, como eu falei anteriormente, nasceu e foi decretado pelo Decreto-Lei 1001 de 1969. É decreto-lei? Sim, é decreto-lei. E continua como um decreto-lei? Sim. A Constituição Federal de 1988 recepcionou como lei ordinária. Então, o decreto-lei, o decreto-lei 1001 de 1969, que é o Código Penal Militar, hoje ele está no nivelamento dentro do ordenamento jurídico como lei ordinária, ou seja, lei infraconstitucional. Então, é muito importante o nosso aluno saber qual é o nivelamento da sigla do decreto-lei para a lei ordinária. Estão no mesmo nível. Isto está lá no artigo 59 da Constituição Federal. Então, o Código Penal Militar nasceu pelo decreto-lei
1001 de 69, cujos responsáveis pela decretação deste decreto-lei foram os ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, mediante o ato institucional número 16 de outubro de 1969. Mas aqui tem um parêntese, mas por que não foi o presidente da República? Por que não foi o Congresso Nacional? Ou por que não foi uma lei que foi promulgada pelas duas casas? Não, porque na época existia o regime no Brasil, era o regime militar ou a ditadura militar. Então, por isso que esses 3 ministros que compunham a cúpula da defesa, do ministro da guerra, eles tinham o poder discricionário e a prerrogativa de poder decretar, não é sancionar, não é outorgar, é decretar este decreto-lei. Foi durante o governo da junta militar que foi decretado o Código Penal Militar. Isso é muito importante. Vamos conhecer algumas leis que nós vamos estar trabalhando dentro dessa cátedra do direito penal militar. Então nós vamos trabalhar com algumas leis, é muito importante que o aluno possa estar atento a essas leis, porque nos concursos, principalmente na área militar, cai nas suas provas. Então nós vamos citar aqui algumas dessas leis, a começar que o Código Penal Militar, quando ele foi decretado, estava em vigência a Constituição Federal de 1946. Isso é muito importante. Era uma Constituição que nós vamos estudar lá no direito constitucional, que estava em vigência quando foi decretado este Código de Penal Militar. Nós temos também, que foi muito discutido na época, a súmula 297 do Supremo Tribunal Federal, que hoje alguns autores entendem que já foi revogada, que ela está em desuso. Mas há uma discussão, inclusive no Supremo Tribunal Federal, eu vou trazer a discussão que o Supremo Tribunal Federal condicionou essa súmula 297, porque essa súmula 297, ela era direcionada aos oficiais e praças das milícias dos estados no exercício da função policial civil. Não são considerados militares para efeitos penais, sendo competente a justiça comum. Depois nós vamos estar falando o que é justiça comum, o que é justiça militar, o que é justiça federal e assim sucessivamente. Então, sendo competente a justiça comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles. Então, essa súmula 297, na época, era uma súmula muito importante. Era uma súmula muito recorrente aos casos de crimes de militares, porque havia essa conotação de que o policial militar no exercício tinha função civil. Vamos estar trabalhando também a Constituição Federal de 1967. A Emenda Constitucional número 1 de 1969. Essa emenda constitucional número 1, ela é muito passível de discussões. Isso já houve muitas discussões, há várias correntes que entendem, inclusive alguns constitucionalistas, entendem que isso não era uma Constituição, mas sim uma emenda. Outra corrente entende que era sim uma Constituição Federal, com todos os seus dogmas, com suas normas constitucionais. Nós vamos estar estudando isso numa aula específica com relação a esta emenda constitucional de 1969. E, finalmente, nós vamos falar também a Constituição Federal de 1988, que ela veio pacificar, que ela veio solidificar. A Constituição Federal de 1988, ela veio esclarecer muitos pontos que existiam como resquício ainda das constituições anteriores.
Então, nós vamos ver lá no artigo 124 da Constituição Federal, o parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal, nós vamos estar falando do artigo 144 da GLO, enfim, nós vamos estar falando todos esses ditames dos artigos da Constituição voltado para a área militar, especificamente. Temos que falar também das leis ordinárias. Eu destaquei aqui duas leis muito importantes para que nós possamos debater nas nossas aulas de direito militar, porque trata-se das leis ordinárias número 9.299, essa é de 1996, e também da lei 13.491 de 2017, que trouxe um renovo, principalmente no artigo 9º, onde nós vamos estar ali falando cada inciso, cada artigo, falando sobre os crimes militares em espécie. E, claro, nós não podemos deixar de falar sobre o Decreto-Lei 1001, de 69, que é o nosso Código Penal Militar. O pacote, também nós não podemos esquecer que na ditadura militar, quando da gestão, do mandato do presidente Ernesto Geisel, né, um grande presidente da República, que foi um defensor, né, foi um grande líder na época, né, ele tinha uma conotação que era militar, mas ele era também, tinha uma formação totalmente diferente, e enfim, ele, na época, em abril de 77, houve uma revolução de várias normas que envolveram as normas penais. É tanto que essa revolução dessas normas penais teve o nome intitulado de Pacote de Abril. O que significa dizer esse Pacote de Abril? O Pacote de Abril foi um conjunto de leis outorgada. Olha, isso é importante para o aluno, para a aluna, prestar muito bem atenção nesses termos. Outorgada. Por quê? Porque na época que foi introduzido no ordenamento jurídico esse Pacote de Abril, era um regime militar. O presidente Ernesto Geisel, ele estava na égide do militarismo, da ditadura militar. Então, ele ficou em destaque porque no Pacote de Abril, conforme eu já falei, foi um conjunto de leis outorgado pelo presidente da República do Brasil, Ernesto Geisel, que, dentre outras medidas, muito sério isso, que, dentre outras medidas, fechou temporariamente o Congresso Nacional. A imprensa chamou este conjunto de leis de Pacote de Abril. As alterações na Constituição foram feitas pelo que se denominou a Constituinte do Alvorada. Por que Alvorada? Por causa do palácio, onde estava sediado o presidente da República. Deixando claro que tais alterações não teriam sido feitas por uma Assembleia Constituinte, nem pelos titulares do Poder Legislativo. O que isso quer dizer? Que esta alteração desta legislação feita pelo presidente Ernesto Geisel, ela não passou por uma tribuna, não passou pelas casas do Congresso Nacional. Ela não teve uma Assembleia Constituinte, como nós vimos na primeira aula do Direito Constitucional, que o presidente José Sarney convidou vários juristas para elaborarem o projeto, o rascunho da Constituição Federal. Na época do presidente Ernesto Geisel, como era um regime militar, ele mesmo promoveu essas alterações, ele mesmo promoveu essas mudanças que, na época, segundo o regime militar, diz que era necessário. Então, feito essa pequena introdução na nossa primeira aula do direito militar, agora nós vamos passar por alguns pontos trincheiros da nossa aula.
Nós temos como ponto número 1 que o nosso direito castrense, por que castrense? É porque é o nome que se dá a esse regime militarismo. Então, você que vai trabalhar nessa área, você que vai ser o futuro advogado, você vai trabalhar com essa legislação muito atípica da que nós estamos comumente observado. Então, é uma legislação específica, ela no seu bojo, ela traz algumas situações novas que no Código Penal comum não tem. Então, o nosso direito castrense tem sua origem em Portugal, ou ao menos na legislação penal portuguesa. Isso porque as embarcações da coroa não trouxeram apenas homens e o espírito colonizador. Repetindo, espírito colonizador. Mas também todo o arcabouço jurídico do Velho Mundo. Na época, Portugal tinha como centro das atenções. Então, o Brasil não estaria distanciado de Portugal, estaria trabalhando por senso comum nas suas demandas. Então, a coroa era o domínio, era o poder existente da época. Toda essa influência chegou ao Brasil sob forma das ordenações do reino. O que seriam as ordenações do reino? Seriam as ordens, as decisões, as normas jurídicas avulsas ou as coletâneas que dos mesmos preceitos se elaboraram ao longo da história do direito português, principalmente as Filipinas decretadas em 1603. Então, todo o poder, né, o poder das ordenanças, né, nós vamos estudar isso quando nós estivermos estudando a história do direito, que a gente vai tecer maiores comentários sobre essas ordenanças, né, do reino, as Filipinas, que influenciaram muito o direito aqui no Brasil. Eu vou citar aqui um ministro, o saudoso ministro, né? O saudoso ministro do Tribunal Federal de Recursos, Francisco de Assis Toledo, que nos ensinou quanto a esse termo ordenações filipinas, que na época era o auge, né? Era referência para o direito, principalmente o elo Portugal. Ele disse, refletiam o espírito então dominante que não distinguia o direito da moral e da religião. Isso quer dizer o seguinte, que o reino ele era soberano. Ele não tinha essa distinção como hoje há. Hoje, no nosso século XXI, há os freios, né, entre a moral e o direito e a religião. Então, hoje há um certo limite, né, para as tratativas, mas nessa época não. Não se distinguia com essa corrente dominante, não se distinguia o que era direito da moral e também da religião. Vamos para outro tópico muito importante. As inovações trazidas pela Lei 9.299 de 1996, a que altera o dispositivo dos decretos-leis 1001, que é o Código Penal brasileiro, militar brasileiro, e o 1002, que é o Código de Processo Penal Militar brasileiro. Então, são dois códigos, um complementando o outro, sendo que o 1001 é o direito material, adjetivo, e o 1002 é o instrumental, é o processual, que nós vamos trabalhar muito, principalmente o advogado e a advogada que vai atuar nesta área militar. Então, eles vão precisar muito desses dois códigos, é o Código Penal e o Código de Processo Penal Militar. Então, com certo endereço para as justiças militares dos estados e do Distrito Federal, tinha por principal intenção acabar com o pretenso corporativismo nos crimes de homicídio praticados por policiais militares na atuação do serviço. Então, essa lei 9.299
de 1996, foi uma lei muito importante na época, porque esses crimes hediondos que aconteciam dentro da caserna, dentro do quartel, dentro dos ambientes militares como um todo. Quando eu falo ambientes militares, é a União, que é formado pelas suas três forças, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, além hoje, no século XXI, o Ministério da Defesa. Então, quando acontecia esses crimes hediondos dentro de um desses ambientes que eu citei, havia um certo corporativismo. Por quê? Porque eles estavam ali entre eles. Isso aconteceu muito na ditadura militar. Isso aqui são reflexos da ditadura militar. Porque na ditadura militar, nós sabemos, nós vamos estar estudando isso lá na história, que muitos crimes, né, nós já falamos isso em aulas anteriores, que muitos crimes aconteciam e não eram apurados. Por quê? Porque não tinha aquele princípio, né, o devido processo legal, né, a ampla defesa, contraditório. Então esta lei, ela já nasceu com esse espírito. Tirar do ambiente militar desses crimes, quando há um homicídio, por exemplo, de um militar com um civil, quando há um crime militar, um policial militar mata um civil, um cidadão civil, então esta competência, ela sai da justiça militar, ela vai para a justiça comum. Ela vai ser esse policial, ele vai ser julgado em um tribunal de justiça. Se for homicídio, se for um crime, né, doloso contra a vida, ele vai ser julgado por um tribunal do júri, que não é um tribunal militar. Então isso é muito importante, mas nós vamos estar falando muito sobre isso, vai lá na frente, assim, dissecando melhor quais são esses tipos de crimes, quais são a competência, competência da justiça comum, competência da União, e assim sucessivamente. E outra coisa também muito importante que essa lei trouxe, eu estou apenas citando alguns tópicos, né, mas é uma lei muito importante, é uma lei que veio revolucionar a justiça militar da época, que trata do foro militar especial. Olha que coisa maravilhosa. O foro especial do militar é lá na sua repartição, onde ele trabalha, onde ele está lotado. Então essa lei, ela veio, vamos dizer, purificar um entendimento que na época era muito divergente. Onde é que é o foro especial do militar? É onde ele serve. É no quartel. É na sua residência. É onde aconteceu o ato, o fato, a infração penal. Então, existia uma divergência muito grande de entendimentos. Então, esta lei, ela vem pacificar, solidificar esse entendimento. Então, ela diz o seguinte: o foro militar é especial. Pronto. Então, o legislador ordinário, ele já distinguiu que o foro militar não é um foro comum. Não é um foro comum, é muito especial. Isso está na lei. Outro tópico também que essa lei trouxe, reforçando vamos supor, essa composição de ideias, é que dos crimes dolosos contra a vida, que está lá na Lei 8.072 de 90, é uma lei muito específica, apesar de ser uma lei de crime para o Código Penal comum, mas também traz aqui para o militar. Por quê? Porque está envolvendo civil. É um crime entre um militar e um cidadão civil. Então, nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a justiça militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. Então isso aqui ficou pacificado com essa lei. Então agora está pacificado. Então o militar praticou um crime hoje, que é envolvendo um cidadão civil, não crime de militar entre militar, nós vamos estar vendo isso depois, na outra lei, que é a Lei 13.491, é uma outra lei específica
de 2017, mas essa aqui não, ela foi pacificada, que os crimes dolosos contra a vida praticados contra civil aqui, lato sensu, a justiça militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. Isso já é pacífico, pronto, já fechamos. Agora nós vamos fazer a nossa conclusão da nossa aula de hoje. É claro que nós temos muitas informações ainda a passar para vocês, porque a legislação castrense, a legislação militar, ela é muito complexa, ela é muito vasta. Então nós vamos ter muitas informações para tecer com todos vocês. Em conclusão, eu gostaria só de dizer que no Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, disciplina sobre a organização da Justiça Militar da União. Isso é muito importante. Justiça Militar da União. Estados, isso aqui são os entes. Então nós temos a Justiça Militar da União, Exército, Marinha e Aeronáutica, Ministério da Defesa, e temos também a Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal, isso é muito importante. A Justiça Militar Estadual se faz presente em todos os estados e também no Distrito Federal, sendo constituída em primeira instância, pelas auditorias militares, que são as varas criminais com competência específica. Nós vamos estar falando isso quando nós formos tratar sobre a justiça militar e suas auditorias militares. Também denominado juiz auditor. Juiz auditor é o nome que é o responsável de presidir os processos no âmbito militar. O juiz auditor responsabiliza-se pelos atos de ofício, já a função de processar cabe a um órgão colegiado chamado de Conselho de Justiça. Hoje isso está mais eloquente, Conselho Permanente de Justiça. Nós vamos estar estudando isso quando nós estivermos estudando a organização judiciária do Tribunal de Justiça local. Formado por 4 juízes militares, que são os oficiais, em suas diversas patentes. Depois nós vamos estar vendo aqui no Distrito Federal, especificamente, quais são essas patentes, que têm legitimidade e competência para julgar crimes militares. Formado, e o próprio juiz auditor. O juiz auditor, nós vamos estar depois estudando, que pode ser um juiz de direito, pode ser um juiz de direito substituto, pode ser um juiz de direito togado. Então, tudo isso nós vamos estar vendo em nossas próximas aulas. O último, que é o juiz de direito, cabe a ele o mistério de ser o relator do processo, e ao juiz militar de maior patente, a presidência do conselho. Isso, a gente vê isso no âmbito da auditoria militar aqui no Distrito Federal. Então nós temos ali o presidente, que é um juiz de direito, ele é o relator do processo, é ele que preside o processo, e temos os 4 juízes auditores militares que concordam ou não com o voto e relatório apresentado pelo juiz auditor. Os 4 os juízes auditores, eles podem divergir do voto ou concordar acompanhando o relator. No caso, é o juiz de direito que está presidindo o processo no âmbito da auditoria militar. E na segunda instância, como é que nós vamos estudar isso? Onde é que está a segunda instância? A segunda instância está nas auditorias, circunscrição da auditoria militar, que no caso aqui no Distrito Federal é a 11ª. Temos, acima dela temos o STM, Superior Tribunal Militar. Mas nós vamos estar estudando a sua competência dentro da Constituição Federal, qual é a competência do tribunal e suas circunscrições no Brasil inteiro.
Na segunda instância, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e o Rio Grande do Sul, pelos tribunais de justiça militar, e nos demais estados e no Distrito Federal, pelos tribunais de justiça. O que quer dizer isso? Que nesses 3 estados, ou seja, Minas Gerais, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, existem tribunais de justiça militares. Já nos outros estados não tem esses tribunais. Por exemplo, em Brasília não temos Tribunal de Justiça Militar. Nós temos as auditorias militares, assim também como os outros estados. Fora esses 3, não tem. Os tribunais de justiça, dentro da sua estrutura orgânica, criam-se as auditorias militares. Então, no âmbito da União, a segunda instância da Justiça Militar é constituída pelo Superior Tribunal Militar, STM, foi o que eu falei. Então, nós temos, na União, nós temos como o teto, assim, o Tribunal Máximo para dirimir qualquer questão que envolva a União, ou seja, esses entes, o Ministério da Defesa, o Ministério da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, é o STM que vai dirimir as suas questões. E, então, encerrando a nossa aula, antes de eu passar para o tema da próxima aula, eu gostaria de você, meu aluno e minha aluna, nos acompanhar no nosso QR Code, que no QR Code que vai aparecer no lado direito, tem todos os nossos endereços, os nossos contatos. Então, caso você queira tirar alguma dúvida, caso você queira sugerir alguma coisa, ou até tirar uma dúvida com relação à aula que nós acabamos de ministrar, é só nos mandar por e-mail ou mesmo no próprio YouTube. Então, a próxima aula que nós teremos no próximo sábado será Direito Processual Penal Militar. Muito obrigado, boa noite.